Então, uma boa tarde para todos. Que a paz de Jesus, nosso Divino Mestre, nos abençoe e nos envolva. É uma alegria estarmos juntos aqui nesse momento para partilharmos das luzes consoladoras do Espiritismo e do Evangelho de nosso Mestre. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer a querida amiga Eulália pelo convite, pela oportunidade. É sempre uma alegria revermos amigos tão queridos. Podemos estar aqui participando, né, das atividades do Lar Espírita Caminho do Cristo, que possamos de fato encontrar esse caminho do Cristo e avançar com ele rumo à eternidade, rumo à divina luz. Gostaria de agradecer também a amigos queridos, aos amigos queridos da Web Rádio Fraternidade, o Rubens, a Divina, todos os colaboradores e também a todos os corações que nos acompanham aqui no Brasil, lá em Portugal, né, de toda parte, que a Web Rádio Fraternidade alcança. É para nós uma imensa alegria estarmos tendo essa oportunidade de nos conectarmos mais do que simplesmente pela internet, pelos laços inquebrantáveis do coração. Essa é a teia que precisamos estabelecer para que por meio dessa teia de laços, né, e de corações conectados possa fluir o amor divino do Cristo a nos sustentar e a nos inspirar para o quanto nos cabe realizar no mundo e principalmente em nós para a construção de dias, de tempos melhores. E é, de certo modo, sobre isso que nós vamos conversar nessa tarde. Sobre esse papel que nos cabe, enquanto espíritas conscientes, de construirmos, né, o nosso processo evolutivo, de sermos, como nos diz o Espírito de Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, os artífices da nossa imortalidade. Assim estabeleceu o Criador a dinâmica, né, das leis divinas do processo evolutivo. O alto nos fornece os recursos que jamais nos faltam. No que diz respeito a recursos espirituais de ascensão, de iluminação, de edificação da nossa paz e da nossa harmonia, esses recursos jamais nos faltam. Estão acessíveis a todas as criaturas, mas cabe-nos aí um papel que é fundamental, que quanto mais estudamos, melhor vamos compreendendo e mais vamos nos atentando para esse papel, que é o de sermos esses construtores da nossa evolução, da nossa reforma interior, estabelecendo bases seguras para o edifício da nossa paz, para que então possamos também contribuir com a construção de uma nova sociedade, de uma nova humanidade, baseada nesses valores mais duradouros, né, imperecíveis do espírito. Então, é importante que nós, espíritas, nós cristãos, tenhamos sempre isso em mente. Isso nos foi frisado reiteradamente ao longo dos séculos. O próprio Mestre, no seu Evangelho, quantas vezes não nos recordou isso? Se há o consolo, se há o amparo, se há a expressão da misericórdia divina que jamais nos falta, Jesus frisou para nós a importância do serve, do siga-me, do caminha, do levanta, do anda, verbos sempre no imperativo aí, nos trazendo essa ideia, né, do compromisso que temos com essa construção. E também na doutrina espírita, isso se torna ainda mais claro quando entendemos de maneira ainda mais vasta e abrangente, né, pelas explicações que o Espiritismo traz para o próprio Evangelho do Cristo, quando a gente entende como se processa no universo infinito, né, no espaço e no tempo, a evolução do ser espiritual rumo à perfeição relativa que todos estamos destinados na comunhão com o nosso Pai. Então é um processo de edificação, em que recebemos o material de construção, mas somos nós ali os digamos assim, os engenheiros, né, os pedreiros, os construtores desse edifício de luz e de harmonia que nos cabe edificar portas adentro do coração. Por isso tem um livrozinho do Emmanuel, que eu gosto bastante, é um livro de pequenas mensagens, mensagens curtinhas, mas eu gosto dele por causa do título especialmente,
porque ele se chama Material de Construção. O Emmanuel ele tem alguns títulos interessantes, alguns títulos que trazem essa reflexão em si mesmos, né? E um deles é esse, Material de Construção. O que são as mensagens, as informações que os Espíritos têm nos trazido, desde a codificação até hoje, através da obra do Chico, da obra do Divaldo, da obra de uma Ivone. O que são esses recursos, senão material de construção? Mas não bastará recolhê-los e guardá-los ali num cantozinho, sem aplicá-los à legítima e necessária construção, reforma da nossa casa interior, né? Estabelecendo esse edifício de harmonia e de paz. Então, a nossa proposta nessa tarde é juntos refletirmos sobre, diante de momentos difíceis, diante de momentos desafiadores, ou em qualquer momento da jornada, seja nos momentos também de mais calmaria, né, de mais serenidade, como mantermos um processo de crescimento constante, como nunca perdermos aí as oportunidades, como estabelecermos em nós um tal estado de espírito, uma tal consciência que não nos permita, assim, perder oportunidades valiosas, né, preciosas de evolução e de crescimento, seja na dificuldade, seja no momento de maior facilidade. Porque se a dificuldade muitas vezes leva ao abatimento, ao desânimo, por outro lado, o momento de calmaria muitas vezes leva aos excessos, à euforia que leva ao esquecimento dos compromissos. Então, as duas circunstâncias têm os seus desafios, né? Momentos de maior calmaria exterior, momentos de maior dificuldade exterior. As duas têm, ao mesmo tempo, seus desafios e, ao mesmo tempo, as suas lições, as suas oportunidades. Então, a nossa ideia é aprendermos a contentarmos-nos com aquilo que a vida nos traz de momento. Essa que é uma frase do próprio apóstolo Paulo, que ele diz assim: aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei viver em abundância, sei viver também em penúria. Então a gente pensa essa frase de Paulo, geralmente do ponto de vista só de recursos materiais, de recursos financeiros, né? Sem viver em abundância, sem viver em penúria, mas não é esse o sentido, único exclusivamente, que ele queria trabalhar. Ele está trabalhando um conceito mais abrangente. É como se ele estivesse dizendo assim para a gente: a vida é marcada por essas oscilações, momentos de abundância, momentos de penúria, em vários aspectos. Nós temos momentos de abundância de afeto, em que está tudo bem no nosso círculo familiar, nos nossos relacionamentos. Então, é uma abundância de afeto, aquele momento, né, de muita alegria, de muito contentamento. Mas nós temos também momentos de penúria de afeto, que é a partida de um ente querido, um relacionamento que não deu certo, uma desilusão, etc., que nos impelem em momentos de maior solidão, de maior introspecção. Então, nós temos esses dois quadros que se conjugam na vida, que vão se alternando, né? E ambos, e é isso que Paulo quer nos dizer, têm algo a nos ensinar. O momento de abundância de afeto é o momento de nos nutrirmos aí da amizade, né? De ampliarmos ainda mais os laços, de os tornarmos ainda mais vigorosos, porque eles são aí sustentáculo para a criatura na jornada, né? Jesus dizia: granjeai amigos. Então, é uma bênção um momento como esse. Mas o momento da solidão, né, também é uma bênção se soubermos aproveitar aquele momento de introspecção, aquele momento de reflexão, aquele momento de aprendermos a nos conhecer melhor, né, desenvolvendo aí o auto-amor na sua legítima expressão, não seja aí vaidade, orgulho, egoísmo, não. O auto-amor, o valorizar a nós mesmos no sentido de nos conhecermos para nos transformarmos. Então, momentos de penúria de afeto nos levam a esse tipo de reflexão e de aprendizado. Assim também, por exemplo, se pensarmos em termos de saúde do corpo físico, por exemplo, há momentos de abundância, em que o corpo está ali no vigor, né, muitas vezes da juventude, também de beleza, etc. É o momento de utilizar isso para realizar, para operar, né? É o momento de usar o vigor aí da saúde para
edificar trabalhos, obras, projetos e etc. Mas há momentos de penúria, de saúde material, de saúde do corpo. O momento da enfermidade, por exemplo, que também traz as suas bênçãos ocultas, né? Desenvolver paciência, resignação, humildade, confiança em Deus. Então, a gente pode transportar essa frase de Paulo para todas as circunstâncias da nossa vida. E, essencialmente, o que ele está querendo nos ensinar é que uma sabedoria que precisamos desenvolver, que é essencial, fundamental para a nossa vida, é essa sabedoria de aprender a extrair de cada circunstância o que ela nos pode dar para seguirmos sempre progredindo. Seja qual for a circunstância, eu adaptar-me para recebê-la, né? Eu acolhê-la de um tal modo para que ela possa ser convertida em luz, em progresso espiritual, em ascensão. É receber tudo que a vida nos traz como material de construção para esse edifício da nossa paz, né? Para esse edifício do nosso progresso espiritual. Então, essa é a ideia sobre a qual nós gostaríamos de conversar nessa tarde, partindo aqui de um texto curtinho do benfeitor Emmanuel, que está no livro Brilhe Vossa Luz. Então, mais um desses imperativos do Cristo, né? A gente vê eles de maneira recorrente no Evangelho. Brilhe, levanta, anda, caminha, serve. Então, a ideia de que são imperativos da lei divina. Sede perfeitos, brilhe a vossa luz. Quanto mais consciente é o espírito, mais ele, digamos assim, compreende, né, essa dinâmica evolutiva e entende o quanto lhe cabe fazer para que esse progresso se dê. E o título da mensagem de Emmanuel é Sempre Acima. Então a gente vinha falando, né, da construção, do progresso, então sempre acima. É preciso que esse edifício nosso esteja sempre subindo, subindo a construção. É preciso que nós, enquanto espíritos, estejamos sempre subindo, subindo nos planos de experiência, de vivência, né, de entendimento da vida, de sentimento. Então, subir, progredir. O que me lembra aquele que era o lema de Leon Denis, né, o grande escritor, filósofo, apóstolo do Espiritismo, o principal continuador de Kardec ali, né, talvez após a partida de Kardec, um dos seus principais continuadores, juntamente com Gabriel Delane e outros, mas ele que tinha por lema, e ele coloca isso no Depois da Morte, a sua primeira obra magna, o seu lema era Semper Ascendens, sempre para o alto, né? Em alguns outros pontos da obra ele vai colocar sempre para mais alto. Então essa ideia, esse é o lema que ele havia elegido, ele que tinha essa habilidade, essa capacidade e esse gosto mesmo de trabalhar nas suas obras essa ideia, né, da elevação, essa ideia da transcendência, quando o espírito heróico aí, né, na resignação, na fortaleza, no dever, na vontade, ele consegue ir galgando os degraus, sempre buscando o mais alto, sempre acima. Então, esse título de Emmanuel me lembrou logo Leon Denis, que tinha esse lema, Semper Ascendens. E ele começa dizendo assim, a pirâmide da elevação, então olha que analogia interessante, ele vai comparar aqui a nossa elevação espiritual a uma pirâmide. Se alteia com a necessária segurança, quando erguida em 4 ângulos distintos. Então ele está trabalhando a ideia de um pentaedro, né? Que é aquela pirâmide de uma base quadrada, que vai ter então 4 ângulos ali distintos, né? 4 arestas, estabelecendo lá o cume dessa pirâmide. Então, para que a nossa elevação se dê, para que essa pirâmide possa, de fato, ser construída, ir sendo construída, ela precisa de 4 elementos de sustentação. Pensemos assim, né? Se pensarmos no edifício como se fossem 4 pilares fundamentais que vão dar sustentação ao edifício da nossa evolução, do nosso progredir e da nossa paz. E aí ele vai enumerar os 4 edifícios que são fundamentais e que cabe a cada um de nós cultivar
para que alcancemos essa condição, sempre acima. Então, elementos fundamentais sem os quais, se não os conjugarmos, dificilmente conseguiremos manter esse clima, esse processo de transformação, de renovação, com o mudar das circunstâncias. É porque essa é outra coisa que a gente precisa entender quando o Espiritismo nos abre, né, esses horizontes de entendimento da vida e da evolução. Há uma expressão que Kardec utiliza muito na codificação, que é a expressão vicissitudes. O que ele quer dizer com vicissitudes? É uma outra maneira de dizer ou de falar a respeito dessa impermanência da vida material. Nós não conseguimos controlar de toda a vida por fora de nós. O que nós conseguimos controlar, operar efetivamente? A vida dentro de nós. Ou, melhor ainda, o que fazemos com que a vida fora nos traz, a partir da vida interior que construímos. Essa é a grande chave libertadora do espírito. Quando ele deixa de estar ou de ser simplesmente um produto das circunstâncias, de ser arrastado, de ser moldado por elas, e passa a ser um agente construtor das circunstâncias, com o material que a vida lhe proporciona. Essa é uma lição, esse é um aprendizado capital. Não é preciso criar uma vida interior tal, estabelecer alguns elementos, né, de relação aí, alguns caminhos de relação com a vida exterior e com as circunstâncias que nos permitam ter esse controle. Por quê? Lá fora é vicissitudes. Lá fora é mudança constante, é impermanência. Como dizia já Siddhartha Gautama, né, o Buda, nas 4 verdades ou 9 verdades do budismo, as 4 verdades fundamentais, a vida lá fora é impermanência. E quem não aprende a lidar com essa impermanência, estabelecendo bases sólidas em si mesmo, internamente, a partir desses pilares que a gente já vai ver, fica constantemente naquela condição em que, né, todas as suas edificações vão ruindo. Por quê? Pela carência de bases sólidas, de bases duradouras. O indivíduo começa a construir ali um projeto de felicidade, de paz, sobre alguma coisa exterior, daqui a pouco as circunstâncias mudam e rui todo aquele projeto, toda aquela felicidade que ele estava criando, a partir daquela base muito, muito frágil, né, dos elementos do mundo. E Jesus vai falar muito disso para a gente também no Evangelho, para a gente ter esse cuidado, essa atenção. Quando, por exemplo, ele diz lá na última ceia, né, no diálogo que ele tem com os discípulos na última ceia, ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas, e aí ele prossegue falando do bom ânimo e tal, e da paz que ele nos propõe, que é diferente da paz do mundo. Ele diz: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. Então, qual a condição segura de uma paz duradoura, efetiva? Nele, uma paz construída nele e não no mundo. Porque o mundo é marcado pelas aflições, vicissitudes. Mas o Cristo, como dizia Paulo, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Os seus valores, né, o que ele trouxe, é imutável, porque é a expressão da verdade divina. A verdade divina que é eterna, imutável, como próprio Criador. Por isso as suas palavras são palavras de vida eterna. E aquele que edifica o edifício da sua paz sobre estas palavras, então este tem uma base, uma construção sólida. É o que também o mestre diz quando encerra o seu Sermão do Monte. E é interessante, né? O porquê dele ter escolhido encerrar o Sermão do Monte assim. O Sermão do Monte que tem ali, digamos assim, a súmula das suas lições principais, né? Boa parte ali do cerne do Evangelho está ali sintetizado na palavra de Jesus, nas palavras do Mestre no Sermão do Monte. E então ele encerra o Sermão do Monte lá em Mateus 7, dizendo assim: quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que constrói a sua casa sobre a areia.
Vêm as tempestades, sopram os ventos, correm os rios, e a sua casa rui, e é grande a ruína. Por quê? Porque ele não construiu sobre as palavras de vida eterna. Embora tendo recebido o material de construção, cada lição de Jesus é um tijolinho que a gente deve aplicar nesse edifício do nosso ser e da nossa paz. Embora tendo recebido, ele não aplicou na construção adequada. Por outro lado, diz Jesus, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente, ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a rocha. Por que ele usa ali rocha? Porque rocha é um símbolo de estabilidade, né? De imutabilidade. Pode cair a tempestade que for, que aquela rocha, quando ela é sólida, quando ela é grande, quando ela é potente, né? Quando os fundamentos foram cravados ali fundo na rocha, não cai, não derruba, porque a base é assim tão sólida. Então, vêm as tempestades, correm os rios, sopram os ventos, mas a sua casa não cai. Então, Jesus já nos falava dessa importância de encontrarmos em nós essa base segura e esses pilares fundamentais para que a nossa edificação seja sólida. E mais, nos disse que esses pilares estão ali sintetizados, apresentados para nós nas suas palavras, nas suas lições e nos projetam aí a verdade divina, as leis divinas. Tudo que é construído em harmonia com as leis divinas tem caráter de eternidade. Tudo que é construído fora das leis divinas está destinado, por natureza destinado, a perecer. Jesus sintetiza isso numa fala muito bela. Toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Tudo que não tem essa natureza divina, tudo que não se harmoniza com a lei divina, mais cedo ou mais tarde haverá de ser levado pelo tempo e pelas circunstâncias. Bem, entendido, né, então, essa proposta de estabelecermos internamente essa capacidade de lidar com quaisquer circunstâncias, e por isso mesmo de sermos mais livres, mais senhores de nós mesmos, nós vamos aqui para os 4 pilares que Emmanuel vai nos apresentar, que são compreender, aceitar, amar e servir. 4 palavrinhas que, de pronto, nós já percebemos aqui como que, essencialmente, o cerne do próprio Evangelho de Jesus, das próprias lições daquele que nos foi dado como referencial maior. Compreender, aceitar, e poderíamos entender esse aceitar aqui também no sentido de resignação, né, de nos resignarmos, amar e servir. 4 elementos fundamentais. E aí ele explica, né? Quem compreende, perdoa sempre. Quem aceita, vê mais longe. Quem ama, ilumina. E quem serve, conquista. Então a gente vai refletir um pouquinho sobre cada uma dessas palavrinhas e a importância delas na nossa vida, para que a gente consiga, então, nessa relação vida interior, vida exterior, colher o material de construção que a vida nos traz, material útil que possa nos levar sempre acima, sempre ao crescimento espiritual. Primeiramente, então, ele coloca a palavrinha compreender. Qual a importância de compreender? Para ilustrar essa palavrinha aqui, imaginemos o seguinte: imaginemos um indivíduo que queira imitar ou que queira copiar num quadro uma cena que ele está vendo da natureza, né? Uma paisagem que ele está vendo, e ele então quer retratar, ele quer captar aquela realidade que ele está vendo, aquela paisagem, num quadro, numa tela. Concordam conosco que quanto mais recursos ele tiver em termos de tintas, pincéis adequados, né, uma boa tela, etc., concordam que a pintura, né, a reprodução será tão mais próxima da realidade quanto mais recursos ele tiver? Quanto mais recursos para expressar, para captar aquela realidade ele tiver?
Quanto mais tintas, melhores pincéis, uma melhor tela, etc. Pois bem, é mais ou menos essa ideia do compreender em nossas vidas. A realidade aí está. Só que, para que possamos converter essa realidade, as circunstâncias, o que a vida nos traz, em instrumento de transformação, né, de edificação para nós outros, é preciso, primeiramente, que aprendamos a fazer uma leitura adequada da realidade. Que possamos entender, de fato, essa realidade. Porque se nos faltam elementos de entendimento, a nossa leitura sempre vai ser muito estreita. Vai ser sempre muito limitada. E assim também, por consequência, o nosso aproveitamento da realidade. Como também das outras pessoas. Se eu tenho uma leitura estreita da outra pessoa, se me falta ali um olhar que a entenda melhor, que a veja melhor, se me falta uma convivência e tudo mais, eu sempre vou ter uma visão dela muito limitada, não identificando os potenciais, não identificando o que ela me proporciona na experiência da convivência em termos de aprendizado. Por isso, para compreendermos, o que nós precisamos para realmente compreender e poder colher o máximo da realidade e converter isso em progresso? O que nós precisamos? Nós precisamos aumentar aí o nosso quadro de tintas, de pincéis, né? Como que a gente faz isso? A gente precisa incorporar conhecimento. A gente precisa incorporar novas variáveis no nosso entendimento da vida. E como fazemos isso, essencialmente? Estudo. Estudo que nos leve à compreensão. Kardec vai falar muito disso ao longo da codificação. Está aí as bases de uma fé raciocinada, né? Eu preciso, mais do que ver, eu preciso compreender. E para compreender, eu preciso meditar, eu preciso estudar, eu preciso refletir. Sem incorporar esses elementos, essas variáveis que me ampliam as possibilidades de retratar a realidade, de entendê-la, a minha visão será sempre muito estreita e assim também o meu aproveitamento. Então, um primeiro pilar fundamental para que estejamos caminhando sempre para cima, sempre no sentido do progresso, é o do estudo. Não simplesmente da leitura, né? Leitura muitas vezes feita por desencargo de consciência, sem reflexão, sem maturação. Leon Denis vai falar muito disso no seu livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, a importância da leitura, de escolhermos bem a leitura, as leituras, que mais do que lermos muito, lermos bem. Ele chega a dizer, em geral, lê-se muito, mas não lê-se bem, né? Num capítulo muito interessante que tem lá, o capítulo 24, em que ele fala da disciplina do pensamento e da reforma do caráter. E então ele fala da importância do estudo, como que, na medida em que a gente vai ampliando, né, e as nossas possibilidades de compreensão da vida pelo enriquecimento, né, a partir das luzes que recolhemos no estudo, a gente consegue, então, fazer um quadro mais adequado das circunstâncias, encontrar caminhos que antes não víamos, encontrar possibilidades, oportunidades que antes estavam meio que ocultos pela nossa própria deficiência na leitura da realidade e das circunstâncias. E também na leitura do próprio semelhante, das criaturas que convivem conosco. Quanto mais eu me enriqueço internamente, né? Pelo estudo, pela compreensão e também dos valores do sentimento, melhor eu consigo fazer uma leitura da criatura que está ali convivendo comigo e que, num primeiro momento, tenho visto apenas como fonte de problemas, de incômodos, de desagrados. Quando eu enriqueço o meu mundo interior pelo estudo, de compreensão, pelo amor, né, desses elementos do sentimento que me permitem acender novas luzes e olhar para a vida e para as circunstâncias com mais clareza, por isso que ele diz aqui que quem ama ilumina, eu consigo ver o outro também com esse olhar mais compreensivo. Eu consigo, pelo próprio conhecimento mais aprofundado de mim mesmo e das minhas fragilidades, do quão é difícil modificá-las, eu consigo ter para com o outro também mais compreensão, mais entendimento, mais compaixão. E por isso me sinto mais movido, cada vez mais intensamente movido, a perdoar,
a relevar, porque mergulhei em mim, ampliei o meu entendimento e consigo agora melhor entender também a circunstância do outro, que está a caminho, que está em luta, como nós também estamos. Por isso, André Luiz nos dirá que quanto mais conhecemos a nós mesmos, maior se faz o imperativo para nós do perdão. Porque em vendo o quanto ainda contamos com o perdão, a compreensão e a paciência alheia dos nossos benfeitores, do Criador, do Cristo, a gente passa a ter para com o outro isso também. Então esse é o primeiro pilar que ele estabelece, compreensão. Né? E como o Espiritismo não nos enriquece de compreensão para a vida. Quantos elementos o Espiritismo não nos traz, né, variáveis, para melhor compreendermos a vida. Quando a gente entende, né, a vida não nos estreitos limites de uma encarnação, mas a gente vê o quadro todo, né? A justiça perfeita, indefectível do Criador, que nos dá a cada um segundo as nossas obras. Então, as dores que hoje vivemos, os desafios que antes pareciam inexplicáveis, agora, com essas novas tintas de compreensão, a gente vai entendendo que tudo tem uma razão de ser, serão expiações ou serão provas por nós mesmos solicitadas. Então, a gente vai ressignificando, vai dando uma nova coloração àquilo que antes parecia muito sombrio, muito confuso, muito difuso. É essa a ideia do compreender. Depois, aceitar. Esse é um verbinho muito importante, né, para a nossa caminhada espiritual, que, como diz, podemos também traduzir aí por resignação. Por quê? Quando eu não aceito as circunstâncias tais como elas são, e por aceitar aqui é importante a gente fazer uma distinção, não devamos entender aqui simplesmente, digamos assim, pararmos, né? Deixarmos as coisas como são, sem nos movermos, sem realizarmos a parte que nos cabe, então não fazermos nada, estacionarmos, cairmos na preguiça e na inércia. Não é essa a ideia de aceitar, nem de resignação. A ideia é, tendo feito o que está ao nosso alcance e as circunstâncias ainda se mostram assim, então, resignarmos. Por quê? Porque tem algo ali para aprendermos. Porque elas têm uma razão de ser. Então, bem diferente de uma postura assim de deixarmos então a vida fazer tudo e nós não fazemos nada, simplesmente esperamos, não é essa a ideia. A aceitação é fazer o dever que nos cabe, cumprir aquilo que está ao nosso alcance, mas entender que, para além disso, compete aos desígnios divinos. E se a circunstância ainda não se alterou, se ela prossegue a mesma, ou se ela até se complicou ainda mais, é porque há uma lição aí. Agora, se eu não faço isso, qual é a oposição da aceitação? A rebeldia, a revolta. O que acontece quando eu faço? É como se eu criasse entre mim e a circunstância um véu espesso. É como se eu me fechasse em mim mesmo, né, em torno de uma casca de revolta, de rebeldia, que aí realmente eu não consigo ver mais nada, perceber mais nada da circunstância e muitas vezes complico ainda mais a circunstância em si. Né? Crio dores, crio tormentos voluntários, excessivos, desnecessários, pela rebeldia e pela revolta com que me entreguei à circunstância e àquela situação. Então é como se eu criasse uma casca que fica ainda mais difícil do alto me amparar, né? Da inspiração divina me alcançar, da inspiração dos benfeitores me apresentando aí os caminhos melhores, né? Me inspirando os melhores caminhos de solução do problema, como eu me fechei de tal modo na casca da revolta, que está sempre associada ao orgulho, né? Como eu me fechei assim de tal modo, então eu meio que fico eu por mim mesmo, né? Sem poder contar tanto ou mais diretamente com o trabalho do alto, porque é a expressão do meu livre-arbítrio. E nesse processo acabo muitas vezes complicando, colocando os pés pelas mãos e criando uma teia muitas vezes difícil de desemaranhar ali depois, né? De desfazer depois. Então daí a importância da aceitação, que mais uma vez não é inércia, é fazer a parte que nos cabe, mas para além disso, entendermos a profundidade e a sabedoria das palavras de Maria. Cumpra-se na serva a vontade do Senhor.
cumpra-se em nós a vontade de Deus. Se nós fizemos, se estamos com a consciência tranquila de que fizemos o que nos competia numa dada circunstância, o mais é vontade divina a se expressar, que, quando ele entender é o momento de modificar, será modificado. Até lá, que estejamos abertos, né? Isso é aceitar, isso é resignarmos, estarmos abertos à experiência de aprendizado, deixarmos trabalhar por ela, deixarmos visitar internamente por essas forças que as circunstâncias nos trazem e deixá-las fazerem esse trabalho interno, ainda que seja a força do arado que nos rasga o solo do coração para torná-lo mais fértil, né? Ainda que seja a força ali de uma dor que vem e quebra um muro, uma cristalização do nosso sentimento, do nosso coração, deixarmos isso trabalhar, confiando aí no Criador da vida, na sabedoria que nos rege os destinos. Então é abrir a janela da nossa alma para vermos horizontes mais vastos também. Por isso ele diz, né? Quem aceita vê mais longe. Se eu não aceito, eu me prendo no imediato. Eu me prendo apenas no aqui e no agora. E aí realmente que eu não vejo sentido, propósito, lição nenhuma naquela experiência. Por quê? É como se eu tivesse trancafiado ali, né? No meu quarto, no escuro, sem querer ver mais longe o que o horizonte está me trazendo, o que está sendo proposto lá mais adiante, o que aquilo que agora está acontecendo vai gerar depois. Então, essa é a ideia do segundo verbo aqui que ele traz, aceitar. Então, se esses dois, o compreender, o aceitar, estão mais relacionados talvez aí com o âmbito mais da razão, né? Embora tenham vínculos aí também com o sentimento, naturalmente, esses 4 verbos como que se fundem num todo, mas se esses 2 primeiros estão mais relacionados ao âmbito da razão, os 2 últimos estão mais associados ao âmbito do sentimento, do coração. Amar e servir. Amar, pouco teríamos a dizer a respeito, porque é em si mesmo a fonte, né, de todo o processo de renovação, é a força por excelência que ilumina caminhos, que abre horizontes. Por mais que às vezes eu esteja aí enriquecido, quando a gente falou lá da compreensão, por exemplo, eu esteja enriquecido de tintas, de recursos, de elementos para compor a realidade, se eu não tenho luz, eu não consigo ver a realidade como ela é. Eu posso ser o pintor lá, com os melhores quadros, as melhores tintas, as melhores capacidades, mas se não tem luz, eu não consigo ver. Simplesmente não vejo. Também no caso da aceitação, eu posso abrir a janela da minha alma, mas se eu não estou disposto a amar, tampouco eu saberei extrair da lição o que ela tem a me dar, tampouco conseguirei ver mais longe em sentido espiritual. Por isso, o amor é luz crescente nos reinos do coração, nos reinos do espírito. Luz que parte de nós, da nossa comunhão com o divino, com o bem, e que se irradia de maneira crescente, quanto maior é esse foco, quanto mais incandescente é um coração, mais luz ele esparge ao seu redor, daí iluminando não somente os seus caminhos, mas os caminhos também daqueles que com ele caminham. Por isso Jesus orienta, brilha a vossa luz. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, é interessante, eu sempre fiquei pensando, no porquê dessas 2 frases estarem ali juntas, brilha a vossa luz e não se esconde uma cidade edificada sobre um monte. Até que certa feita havia um comentário, de um pastor, inclusive, evangélico, e ele falando sobre o vínculo entre essas 2 falas de Jesus ali no Sermão do Monte, e ele falando que, um dos entendimentos que poderíamos ter, Jesus faz uma referência a Roma, a cidade que era lá famosa pelas suas colinas, pelos seus montes, a cidade-luz. Roma era a luz do mundo para os romanos de então. Mas Jesus está falando assim, não, efetivamente a luz do mundo não é Roma, não é o brilho apenas das conquistas materiais. A verdadeira luz dos caminhos humanos é a luz do sentimento, do coração que se eleva, nos testemunhos de sacrifício, de renúncia. A verdadeira luz do mundo foi a luz, por exemplo, que se acendeu no monte do Gólgota. Ali nós tínhamos uma cidade edificada sobre o monte. A cidadela inquebrantável, inviolável do Cristo, da sua firmeza,
da sua fidelidade, da sua fé a Deus, né, em Deus, e ali, daquele monte pequenino, não é um grande monte, o monte do Gólgota ali, do Calvário, mas a luz que saiu daquele monte irradiou pelos séculos terrestres e vem irradiando de maneira cada vez mais crescente, de maneira cada vez mais impressionante. O Emmanuel mesmo vai dizer isso lá no livro Há 2000 anos. Mal sabiam, ele fala ali dos romanos que acompanharam ou que estiveram envolvidos no processo do julgamento de Jesus, e que logo depois que Jesus saiu, né, junto com a multidão seguindo lá para o Calvário, eles voltaram ali seus afazeres, ao banquete, e Emmanuel diz assim, né, mal sabiam eles que a poucos metros dali, naquela cruz tosca e humilde, haveria de se erguer, ou haveria de irradiar para todos os séculos terrestres uma luz grandiosa, uma luz inesquecível. Então é isso que Jesus está dizendo. Não se esconde uma cidade edificada sobre o monte. O coração que ergue essa cidadela da sua paz, lá nos montes do testemunho, da renúncia e do sacrifício, esse coração, ele consegue fazer luz para muitos que caminham nos vales das sombras, né? Para aqueles que não encontram caminhos, que não encontram meios de né, progredirem, de avançar. Então, essa é a ideia também. Amor é luz. Luz que cresce quanto mais conectamos, digamos assim, o nosso coração à usina do amor de Deus. Essa é a ideia. Um livro muito interessante que trabalha isso é o livro de Irmão Jacó, o livro Voltei, Psicografia do Chico, que o cerne do livro vai trabalhar justamente essa questão, né? Do amor, ou melhor, do bem, do amor, como esses recursos que, quando o espírito a ele se associa, quando ele conecta o seu coração a essa fonte, ele consegue, então, irradiar. Então, o irmão Jacó foi conseguindo, aos poucos, irradiar a sua luz a partir desse seu vínculo aí com o bem e com o amor sem exigências, né? Com o amor que renuncia. E, por fim, servir. Quem serve, conquista. Isso aqui é muito belo, porque, em geral, no mundo, na nossa visão estreita do mundo, pensa-se que força é imposição, é recurso, é fortuna, é exército. Mas o Cristo, o Evangelho, nos ensina que força efetiva, força que conquista a fidelidade dos corações, a ponto de os corações estarem dispostos até mesmo a entregarem a sua vida, né? Essa força é a força daqueles que servem, daqueles que se fazem menores, daqueles que se apagam no amor, no exercício do amor transubstanciado ali no servir, que se converte então em conquista. Por isso, todos os reinos, os impérios dos conquistadores terrenos passaram. São hoje história, ao passo que o reino do Cristo, daquele rei que se fez servo, segue crescendo e conquistando corações a cada dia mais, a cada século mais, até que um dia, enfim, haverá de se estabelecer na Terra como um todo, quando todos estivermos associados à sua obra de amor, de fraternidade, à obra do bem. Então, essa é a ideia, né? Quem se despoja, quem se faz pequenino, quem se faz humilde, ele consegue muito, mas muito mais fundo em um outro coração do que aquele que se impõe, do que aquele que exerce ali por fora, né? A violência, a tirania. Ele pode até conquistar por algum tempo esse indivíduo, pode até ter ali a submissão, mas mais cedo ou mais tarde, essa submissão, ela não permanece, né? Porque não há fidelidade de fato, não há laço de coração a coração. Então, no momento de dificuldade, no momento de prova, não vai existir da parte daqueles que são os submetidos um carinho, um apoio, um amparo àquele que é o que os submeteu. Ao passo que o Cristo, em se submetendo, conquistou para sempre o carinho, a fidelidade e o amor daqueles aos quais ele serviu, daqueles aos quais ele amparou. Então, essa é a ideia. Quem serve, conquista. Então, a partir desses 4 elementos, esses 4 pilares, nós temos aí, essencialmente, os recursos fundamentais para seguirmos sempre acima, né? Compreendendo melhor as circunstâncias, fazendo uma melhor leitura, nos abrindo a elas, nos propondo a amar, que é acender luz,
e nos propondo, então, a servir, quer estabelecer, de fato, conquistas duradouras, sólidas, né, nos reinos e nas bases da alma. Então, é essa a proposta, os 4 elementos. E não poderia deixar de me lembrar aqui de alguns textos que vão trabalhar de maneira similar esses conceitos no Evangelho segundo o Espiritismo. Um primeiro conceito, um primeiro texto que me vem à mente aqui, que vai estar muito associado a esses 4 pilares, é o texto que está lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 8, obediência e resignação. Quando os espíritos nos dizem lá, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, que são a obediência e a resignação, ao contrário do que muitas vezes se pensa, não forças passivas de submissão, pelo contrário, são forças ativas, porque elas, a obediência e a resignação, carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Então, o pusilânime, dizem eles, não pode ser resignado, como o egoísta e o orgulhoso não pode ser obediente. Então, olha que interessante isso, né? Obediência, dizem eles, consentimento da razão, aceitar e compreender. E resignação, consentimento do coração, amar e servir. O espírito que estabelece essas duas forças, esses 2 elementos no seu mundo interior, ele é forte. Porque para obedecermos à lei divina, é preciso ser forte, é preciso ser corajoso. Para sermos resignados, é preciso essa coragem, é preciso essa força. Assim também para sermos obedientes. Então, obediência e resignação se convertem nesses elementos que nos auxiliam a estabelecer recursos, né, bases para o nosso progredir. Eles dizem lá, né? A obediência e a resignação são 2 virtudes, companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. É preciso ser muito livre para ser obediente, obediente às leis divinas, livre das paixões, livre do orgulho, livre do egoísmo, né? É preciso ser muito senhor de si para obedecer às leis divinas, para compreendermos e aceitarmos as resoluções divinas. O espírito já precisa ter avançado muito em termos de liberdade interior. Assim também a resignação, né? Ele precisa já ter aí um bom controle, um bom trabalho do seu sentimento para ser resignado. Não é negação do sentimento, pelo contrário, é sentimento que se expressa, que se expande àquele que se resigna, né? Aquele que sabe amar e servir, aquele que sabe fazer esse pequeno e enriquecer a vida, enriquecer outros corações. E eles dizem lá, né, o Espírito que traz a mensagem, que é o Espírito Lázaro, que Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade, e diríamos mesmo a atualidade, muitas vezes menospreza, a obediência e a resignação. A gente vê muito isso no livro Há 2000 anos, quando o Emmanuel faz a questão de frisar como houve um choque ali de virtudes, né? Entre o que o Império Romano elegia como virtudes, honra, né? A questão do orgulho de raça, o orgulho do patriciado, para eles aquilo eram virtudes. E o que o Cristo elegia como virtude. A gente vê muito essa divisão, né? Essa polarização entre Emmanuel, no caso lá, Públio Lentulus, e Lívia. Quando ela passa pela conversão, como ela muda, né, os seus valores, as suas virtudes, e como ela não é compreendida nem por Públio, nem por Calpurnia, que era uma grande amiga sua do passado, né, que ela volta a encontrar, eles não entendiam que isso, obediência e resignação, na verdade são força e não fraqueza. Porque é o espírito que, compreendendo e aceitando, amando e servindo, se nutre do divino, se nutre do amparo do alto para seguir avançando. Então eles não conseguiam entender isso. E por isso toda aquela incompreensão pela qual ela passou, com muita renúncia, com muita abnegação, né, com muita dedicação, ela soube vencer tudo aquilo, por quê? Porque era resignada e porque foi ali obediente, não a Roma, não aos preconceitos do tempo, ela foi obediente a Deus, ao Cristo, às leis divinas. Ela compreendeu
aceitou, se resignou, se fez aberta à experiência, amou sempre, jamais guardou mágoas ou rancores, perdoou aqueles que a haviam prejudicado e serviu. Continuou servindo, continuou se doando. Por isso, teve essas forças para poder passar por aquela experiência sempre acima, sempre progredindo. Ele elevou aí, né? Ergueu a sua pirâmide de elevação e, por isso, alçou-se aos patamares espirituais onde hoje está. O próprio Emmanuel, em vários momentos, nos seus textos, nas suas obras, vai dizer a que distâncias, em sentido espiritual, está ela hoje dele, graças a essa postura dela de obediência e resignação. Obediência às leis divinas e resignação diante da vontade do Criador. Então, sentimento sublimado na resignação e razão esclarecida na obediência, o consentimento da razão e do coração. E outro texto muito similar, no Evangelho segundo o Espiritismo também, que vai tratar desse assunto, é um texto que está lá no capítulo 6. Esse estava no capítulo 9, que trata ali dos brandos, dos pacíficos, no item 8. O outro texto é um texto do Espírito de Verdade, no capítulo 6, o Cristo Consolador, lá no item 8. É um texto muito belo, é uma mensagem bem curtinha do Espírito de Verdade, mas que ele vai tratar ali de duas palavrinhas que são essenciais para essa nossa pirâmide de elevação, para que sigamos sempre acima. Ele vai tratar das palavrinhas devotamento e abnegação. E é bonito porque ele diz assim, ele começa a mensagem dizendo que Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a querem buscar, que pedem essa força. Então, olha que interessante. Deus consola os humildes. Quer dizer, então, que Deus não quer consolar a todos, que Deus tem alguns privilegiados? Não. É porque o seu consolo alcança a todos. Mas os humildes são os que se fazem abertos. São os resignados, os que abrem campo para resignação e, por isso, para acolher esse consolo divino. Por isso, na lista das bem-aventuranças, primeiro vem bem-aventurados os pobres de espírito, que são os humildes, e depois vem a resignação. Sem humildade não há resignação. Então, Deus consola os humildes e dá força aos que buscam, aos que se abrem, aos que se resignam às vontades divinas, aos que obedecem, que se fazem fiéis às leis divinas. E mais adiante, o Espírito de Verdade prossegue dizendo: o devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. Então, olha que lindo isso, Devotamento e abnegação nos remete aí às mesmas palavrinhas que estudávamos antes, as duas outras palavrinhas que estudávamos antes: obediência e resignação, que nos remetem também aos 4 pilares dessa pirâmide de elevação. Compreender e aceitar, E amar e servir. Então, amar e servir, devotamento. Compreender e aceitar, abnegação. Esquecermos um pouco de nós, abrirmos, fazermos humildes para entender a vontade divina, é abnegarmos, é diminuirmos a nós mesmos para engrandecermos em Deus. É necessário que eu diminua para que o Cristo cresça, já dizia João Batista. Então, a abnegação, compreender e aceitar. E, por outro lado, devotamento, amar e servir. A minha capacidade de me doar, de me entregar a uma causa nobre. Quando busco essas duas palavrinhas que resumem esses pilares que Emmanuel nos apresentou, então o nosso pensamento se converte numa prece contínua e esconde ali um ensinamento profundo. A sabedoria humana, diz o Espírito de Verdade, se resume nessas duas palavras. Toda a sabedoria humana, esse edifício da sabedoria humana, está contido nessas duas palavrinhas, devotamento e abnegação. Tomai essas palavras por divisas, prossegue ele, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Então, aqueles que se fazem abnegados e devotados são fortes, porque estabeleceram essas bases, porque estabeleceram esse mundo, esse contexto interior,
que os torna habilitados, assim, a recolher quaisquer circunstâncias exteriores e converter isso em luz. Por isso que ele diz, né? E é bonito isso, o devotamento e a abnegação são uma prece contínua. A gente passa, então, não mais a orar apenas nessa ou naquela circunstância. Todo o nosso ser, o nosso viver passa a ser oração. Leon Denis também tem uma frase nesse sentido, no capítulo 1 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando ele fala desse esforço de ascensão da criatura, né? Quanto mais ela sobe, mais então o seu estudo vai se convertendo em contemplação e o seu pensamento em prece. Então, o seu pensamento passa a ser uma prece constante, contínua. Por quê? Porque a razão já compreendeu e aceitou, portanto está esclarecida, a fé está raciocinada e o coração já está disposto a amar e a servir. Portanto, o sentimento está sublimado, o sentimento está iluminado. Quem ajustou essas duas coisas, ajustou os recursos essenciais para seguirmos sempre acima no infinito da criação. É o que Emmanuel vai dizer também no capítulo 4 do livro Pensamento e Vida, quando nos diz que são essencialmente duas as asas que nos conduzirão aos altiplanos, né, da criação, nos conduzirão a Deus. O amor de um lado e a sabedoria de outro lado. Então, sabedoria consubstanciando aí o aceitar e o compreender e o aceitar, e o amor consubstanciando aí o amor e o servir. Então, sabedoria e amor, essas duas asas com que ascendemos para o infinito da criação, com que seguimos sempre acima. E ele diz mais, né? O Espírito de Verdade, falando ainda a respeito do devotamento e da abnegação, ele diz assim: tomai, pois, por divisa essas duas palavras e sereis fortes, porque elas resumem, né, os deveres que a caridade e a humildade nos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. Então, quando estiver fazendo a minha parte, com resignação, com obediência ou fidelidade à lei divina, isso me traz repouso, repouso interno, descanso interior, que é inacessível às agitações do exterior. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente é golpeado o espírito. Então ele faz aqui uma correlação até mesmo entre o estado do espírito, da alma e o do corpo. Que se o espírito não está bem, o corpo, mais cedo ou mais tarde, também entrará em desequilíbrio, porque somatizamos as nossas angústias, as nossas aflições. Agora, se ajustamos o espírito, se fortalecemos internamente, construindo esses elementos, obediência, resignação, devotamento e abnegação, se estabelecemos esses pilares, então o espírito se serena, o coração se serena e também o corpo como um todo. E estaremos então mais seguros, mais serenos, mais fortalecidos para vencer qualquer prova, qualquer desafio que nos chegue, que nos visite, seguindo sempre acima no infinito da jornada ascensional. Então eram essas as contribuições que julgávamos aqui interessantes trazer a partir da orientação do nosso querido benfeitor Emmanuel, para que possamos buscar, a partir do estudo, mais elementos de compreensão, a partir aí da humildade, desse entendimento, a resignação, a aceitação, para que trabalhando o nosso coração, né, banhando os nossos sentimentos na água viva do Evangelho, deixando-nos contagiar pelo amor de Jesus, abrindo-nos a essa presença amiga, que possamos acender a luz do amor e que possamos desenvolver a força do servir, do serviço, que é a força mais poderosa de edificação e transformação nos caminhos humanos. Que assim, ancorados nesses 4 pilares fundamentais, nesses 4 ângulos, possamos erguer a pirâmide de nossa ascensão, seguindo, como dizia Leon Denis, semper ascendens, sempre para o alto. E que Jesus nos abençoe a todos nessa jornada de ascensão.